meus amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Voz do Terceiro Anjo. Convido a cada um de vocês a fazer parte desse pequeno ministério, a nos ajudar a compartilhar os vídeos e que essas mensagens possam levar outras pessoas a Cristo. O foco deste canal é levar pessoas a Cristo, é levar pessoas a compreender a verdade assim como ela é. O tema da nossa mensagem de hoje vai falar sobre a Judá ameaçada de invasão. Interessante que todas as mensagens, desde o Antigo Testamento para o tempo atual, nós temos sempre uma aplicação para o tempo em qual nós vivemos. Deus, ele é um Deus misericordioso, um Deus longânimo, um Deus bondoso. Deus também, ele perdoa os nossos pecados quando nós arrependemos de todo o coração. Por isso que toda a situação que acontece aqui no período do Israel antigo é a mesma situação que acontece no Israel moderno. A mesma. Qual é a situação? A rejeição da obediência à lei de Deus. A rejeição de adorar o único Deus e adorar outros ídolos. Israel do antigo, do passado, fez isso. O Israel moderno também faz isso. Por isso, nós iremos ler esse capítulo 4 de Jeremias, dos versos 1 até os versos 18. Esse capítulo será dividido em duas partes. Iremos estar gravando os 18 versos e a outra parte iremos estar gravando o restante. Feche seus olhos e vamos pedir a orientação do Pai para que nós possamos compreender a verdade assim como ela é. Oremos. Graças te damos, ó Pai, por todo o privilégio de te louvar, de te engrandecer. Te pedimos, Pai, nesse momento, que o teu bom e maravilhoso Espírito esteja conosco, nos guiando e nos orientando, e que as tuas palavras, Senhor, possam estar na nossa mente e no nosso coração. Te peço, Pai, nesse momento, que cada coração, cada pessoa venha estar assistindo esse vídeo, venha ser levada, Senhor, a reconhecer o Senhor como o único Salvador de todos, na terra, no céu, para que nós possamos, Pai, glorificar o Teu nome, assim como Ele é. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu bom Santo Filho. Amém. A leitura do início do capítulo 4 diz assim: Se tu voltares, ó Israel, diz o Senhor, retornarás para mim, e se tu rejeitares as tuas abominações à minha vista, não serás removido, e tu irás jurar: o Senhor vive em verdade, que juízo e em justiça, e nele as nações serão abençoadas, e nele gloriar-se-ão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: Orai, a vossa terra que estás arquiva, e não semeieis no meio dos espinhos. Circundai-vos ao vosso Senhor, removei os prepúcios do vosso coração, vós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e queimar tanto que ninguém possa apagá-la, por causa do mal dos vossos feitos. Declarai-vos em Judá e divulgai em Jerusalém, dizendo: Soprai-vos a trombeta na terra, clamai, ajudai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Erguei um estandarte em direção a Sião. Batei em retirada, não permaneçais, pois eu trarei o mal desde o norte, uma grande destruição. O leão surgiu do bosque, o destruidor dos gentios está no seu caminho. Ele saiu do seu lugar para fazer a tua terra desolada, e tuas cidades serão devastadas, sem um habitante. Pois isto, cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos, gemei, pois a violenta ira do Senhor não se desviou de nós. E isto acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que o coração do rei perecerá,
O coração dos príncipes e os sacerdotes estarão surpresos, e os profetas se admirarão. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, certamente enganaste grandemente a este povo e a Jerusalém, dizendo: Vós tereis paz, enquanto a espada alcança até a alma. Naquele momento isto será dito a este povo e a Jerusalém: o vento seco dos altos no deserto, em direção à filha do meu povo, não para de vitilar, nem para limpar. Um grande vento proveniente daqueles lugares virá até mim. Agora também darei eu a sentença contra eles. O Senhor estava fazendo dois apelos a Israel. Interessante que aqui é descrito Judá e Jerusalém. São duas localidades diferentes. Uma era capital e outra era província. Nós vemos aqui que o primeiro apelo, o Senhor diz: se tu voltares, ó Israel, diz o Senhor, retornarás para mim, e se tu rejeitares as tuas abominações, a minha vista não será removido. Ou seja, se tu parar de praticar os pecados, as práticas imundas, diante da minha vista, se tu rejeitares aquelas práticas ilícitas, tu não serás removida do teu lugar. Tu continuarás como cidade eleita do Senhor. Tu continuarás como povo escolhido do Senhor. É interessante que há uma pequena explicação aqui sobre a questão dos espinhos. E aqui diz assim: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: arai a vossa terra que estás alqueiva, e não semeeis no meio de espinhos. Por quê? E aqui diz, verso 4, secundai-vos ao Senhor, removei os prepúcios do vosso coração, vós, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha sair como fogo e queimar, tanto que ninguém possa apagá-lo por causa do mal dos vossos peitos. As nossas obras, irmãos, condiz para a destruição. Quando nós não arrependemos das nossas obras, nos traz consequências irreversíveis, consequências que irão nos levar para o juízo executivo. O juízo a qual será cada um de nós destruídos pelos nossos próprios feitos. Por isso que Deus chama eu e você todos os dias, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos maus caminhos, para que você pare de adorar outros ídolos, para que você pare de estar na pornografia, de estar na sexualidade, na luxúria, na avareza, em pecados que, diante de Deus, são uma abominação. Deus pede a cada um de nós para que nós possamos aceitar com integridade, com verdade, o poder do Espírito Santo em nossos corações, para que nós possamos viver o assim diz o Senhor. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de João e no Evangelho de São Lucas, o próprio Senhor Jesus escreve cenas, o que deve acontecer no período do tempo do fim. Cenas que são importantes, cenas que são horríveis. No Evangelho de Mateus, o Senhor descreve que a vinda do Senhor Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Jesus virá. E é interessante que nesse mesmo capítulo 24 de Mateus, o Senhor fala que 2 estando no campo, um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estando moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Sabe por quê? Porque uma tomou a decisão para a salvação em Cristo Jesus e a outra não tomou a decisão de aceitar Cristo como o único Salvador de nossa vida. Não basta só crer em Jesus. Não basta dizer que acredita em Cristo. Temos que produzir
frutos, obras, através da fé. As obras são a confirmação da fé que você tem em Cristo Jesus. Continuando aqui no verso 13 até o verso 18, 5 versículos falta, aqui diz assim, verso 13, e eis que ele surgirá como nuvens, e as suas carruagens serão como um furacão. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, pois fomos saqueados. Ó Jerusalém, leva o teu coração da perversidade para que tu possas ser salva. Até quando irão teus vãos pensamentos se alojar dentro de ti? Pois uma voz declara desde Dan e divulga a aflição desde o monte de Efraim. Fazei menção às nações, observai e divulgai contra Jerusalém, que vigias vêm de um país distante e eminente, suas vozes contra a cidade de Judá. Como guardas de um campo, estão eles contra ela, ao seu redor, porque ela rebelou-se contra mim, diz o Senhor. Teu caminho e teus peitos te trouxe estas coisas, e esta é a tua perversidade, pois ela é amarga, pois ela alcança o teu coração. Você percebe, meus irmãos, que todo o pecado cometido no corpo procede do nosso coração. Muitas vezes a Bíblia descreve que o coração é a mente. Ou seja, os desejos do coração para a mente fabrica aquilo que devemos fazer de bom e devemos fazer de mal. Na verdade, não devemos fazer de mal. Eu quero pegar aqui outro texto aqui que está em 2 Pedro. Eu quero que vocês prestem bem atenção. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 3, que diz: também movidos pela ganância e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio e farão de vós negócio a condenação dos que já de largo tempo não tarda a sua destruição, não domita. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou no Tártaro e os entregou ao abismo da escuridão, reservados para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e se reduziu a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou à destruição, havendo-as posto para o exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, porque este justo habitante entre eles, por ver e ouvir e afligir todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Também sabe o Senhor livrar das tentações os piedosos e reservar o ímpio para o dia do juízo, para o punir. Olha para você ver que Deus ele não poupou nem os anjos. No período de Noé, Deus ele trouxe juízo para todas aquelas gerações que a maior parte das gerações fazia parte do povo de Deus. Das descendências de Sem, das descendências dos filhos de Noé, de todos os filhos de Cã, de Javé, todos sendo parte da descendência que foram totalmente fulminadas. Nós vemos aí, meus irmãos, que pessoas faladas no Antigo Testamento, o Antigo Israel, Deus sempre chamou essas pessoas para o arrependimento.
E Deus chama cada um de nós para o arrependimento. Qual é a mensagem que deve ser pregada em nossos púlpitos? Qual é a mensagem que devemos levar diante do povo? Nós sabemos que as descendências, tanto de Noé, como de Sem, como de Cã, dos filhos de Noé, foram pós o dilúvio. Nós sabemos de tudo isso. Mas sabemos também que as descendências da qual morreram no dilúvio eram descendências dos filhos de Deus, de Matusalém, do pai de Noé, do avô de Noé, de todas aquelas gerações que viveram muito, né? Se você perceber, Matusalém viveu 969 anos, Noé viveu, né, 950 anos, Adão viveu 930 anos. E nós vemos que essas gerações se misturou com a filha dos homens. Os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. E qual eram as filhas dos homens? A descendência de Caim. E através dessa mistura, formou um povo misto. Um povo que adorava a Deus de um lado e adorava os deuses de outro. E muitas vezes adorava os dois ao mesmo tempo. Por isso que a iniquidade, o pecado, o desejo sexual tem trazido diante desse povo a publicidade, ou seja, publicar publicamente o pecado, como se nada fosse impressionante. Estava tão acostumado que nada se impressionava. Por isso que Deus ele nos orienta. Os falsos profetas, vós que pregai o falso testemunho, o falso evangelho, cuidado. Você que prega, você está me assistindo, que prega o evangelho misto, o evangelho da prosperidade, o evangelho só de cura, um evangelho que por muitas vezes não fala de juízo, de obediência, de renúncia. Jesus falou, aquele que quer seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha e me siga. Você que não prega o evangelho baseado nessas questões, tome cuidado. Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Tome muito cuidado, você que prega o evangelho de Cristo. Seja em qualquer igreja, igreja A, igreja B, igreja C, não estou determinando praga, mas estou determinando princípio. Muito cuidado. Da mesma forma que a ameaça veio de invasão para Jerusalém, para Judá, uma destruição iminente. E se nós analisarmos o texto, aquele que vem do norte é Nabucodonosor. As carruagens, você pode ver que a descrição aqui da rapidez, que diz assim, olha, eis que ele surgirá como nuvens, e as suas carruagens serão como furacão. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Essa era a descrição da rapidez, da aparição de Nabucodonosor e seus exércitos nos territórios de Jerusalém e de Judá. Mas por que Deus permitiu? Às vezes as pessoas se perguntam por que Deus permite tantas coisas acontecerem. Porque muitas vezes os nossos pecados nos separam de Deus. E por nossos pecados nos separar de Deus, Deus permite certas coisas acontecer. Não é que Deus se alegra com o mal, mas Deus permite para que nós possamos enxergar aquilo que nós estamos fazendo de errado. Por isso que eu convido a você,
a arrepender-se do pecado, a deixar o caminho da dissolução humana, o caminho do mundo, a caminhar agora em trilha no caminho estreito, a caminhar agora num caminho de dificuldades ao lado de Cristo. Este é o caminho que Cristo pede a cada um de nós. Que cada um de nós possamos tomar essa decisão hoje. Essa é a nossa mensagem. E a próxima mensagem será dos versos 19 aos versos 31, né? E na próxima mensagem eu estarei revelando aí o subtítulo. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus e maravilhoso Pai, estamos aqui diante de Tua face, Senhor, pedindo misericórdia e perdão pelos nossos pecados. Te peço, Pai, nesse momento, que não seja feita a nossa vontade, mas sim a Tua vontade em nós. Que venha a nós o Teu reino e que nós possamos viver esse reino santo e perfeito aqui nessa terra, para que nós possamos ser, Senhor, cidadãos celestiais, morando aqui na terra, mas com foco na cidade santa e na vida eterna que Tu prometestes a cada um de nós. Te peço, Pai, nesse momento, que o Teu bom e maravilhoso Espírito possa conduzir as pessoas e que cada um, Senhor, possa ser liberto dos seus pecados. E que os nossos corações possam ser transformados, Senhor, transformados. E que a nossa face possa refletir o Teu caráter, a Tua imagem e semelhança. É o que eu te peço, Pai. E te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Desejo um ótimo sábado na presença do Senhor Jesus e que o Espírito Santo possa nos conduzir em espírito e em verdade. Fica com Deus, meus irmãos. Tchau, tchau.